Boa noite, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa segunda noite da nossa terceira semana teológica do Seminário Batista Regular da Bahia. Quero cumprimentar todos os presentes, saudar também os pastores que nos honram com a presença. Muito bom receber os irmãos aqui. A nossa semana teológica, como já foi dito, ela versa a respeito da conservação das Escrituras. E a minha fala com os irmãos essa noite será a respeito do cânon bíblico. Na verdade, nós teremos duas palestras a respeito desse assunto. A primeira, falaremos a respeito do cânon bíblico do Antigo Testamento. Então, como é que foi o processo pelo qual se chegou à conclusão de que aqueles 39 livros que nós temos no Antigo Testamento compõem os escritos inspirados e são, consequentemente, palavra de Deus. E também do Novo Testamento, que pretendemos falar amanhã. É um processo mais próximo da gente, de como também a igreja chegou à conclusão e reconheceu os 27 livros como sendo palavra de Deus. Então eu quero começar com os irmãos com a nossa confissão de fé batista, nossa velha confissão de fé batista. Ela declara o seguinte no seu primeiro capítulo, parágrafo 2: sob o nome de Sagradas Escrituras ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e Novo Testamento, que são estes. E aí, em seguida, o confessor cita os 39 livros do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, como concebemos, e depois ele entra nos 27 do Novo Testamento, começando no Evangelho de Jesus segundo Mateus e terminando em Apocalipse. E lá no final a confissão acrescenta o seguinte: todos os quais são dados por inspiração de Deus para ser a regra de fé e vida. Então a confissão de fé batista em 1689, para quem gosta de estudar a confissão de fé, vocês vão ver que o texto é praticamente igual ao texto da confissão de fé de Westminster. Então eles já reconheciam que os livros que nós temos na Sagrada Escritura são de inspiração de Deus e servem como regra, servem como definidores daquilo que nós cremos e daquilo que nós fazemos. Então aqui nós poderíamos dizer que nós temos o chamado cânon protestante, que nós vamos definir daqui a pouco um pouco melhor. Irmãos, esses parágrafos da confissão de fé batista, eles dizem respeito ao que chamamos de cânon das Escrituras. Vocês notaram que a confissão de fé, ela não se ocupa em indicar os critérios pelos quais se chegou à conclusão de que os 39 do Antigo e os 27 do Novo são inspirados. A confissão não tem como propósito responder isso. Ela apenas declara que há 66 livros que são inspirados por Deus e que compõem aquilo que nós chamamos de Sagrada Escritura. Se você ler a confissão com atenção, você vai perceber que aqueles livros que são chamados livros apócrifos, que foram acrescentados à Bíblia Católica, eles não são nomeados como parte das Sagradas Escrituras. Os protestantes não consideram eles como sendo autoritativos, consideram eles como sendo de origem humana, que são livros importantes, mas de fato não são palavra de Deus. E como eu disse para os irmãos, o nosso propósito aqui é falar sobre cânon. E a palavra cânon é a transliteração de uma palavra grega. A palavra grega é justamente cânon, por isso é uma transliteração. A palavra significa régua, reta ou regra. Quando aplicado às Sagradas Escrituras, cânon é um termo que designa aqueles livros que se conformam à regra de inspiração e autoridade divinas. O primeiro pai da igreja que utilizou o termo cânon para designar esse conjunto de livros foi o Atanásio de Alexandria. Então, são chamados canônicos, portanto, aqueles livros que foram inspirados por Deus e que compõem as Sagradas Escrituras. Então, quando a gente utilizar daqui para frente a expressão
cânon bíblico, nós estamos nos referindo a esses livros, 66 livros que foram dados ao povo de Deus como sendo inspirados pelo Espírito Santo. E o propósito, meus irmãos, aqui da nossa palestra é investigar as seguintes questões. Primeiro, nós vamos considerar qual é o cânon das Escrituras. Então, quais livros são canônicos? Quais livros são inspirados? Como esses livros se dividem? Nós vamos falar sobre isso também. Há alguma regra pela qual se pode averiguar a canonicidade de um livro? Nós vamos tratar disso também, especialmente quando falarmos da canonicidade do Novo Testamento. E como nós explicamos as diferenças entre os cânones hebraico, católico e protestante. Então eu diria para vocês que a nossa palestra, ela vai se fundamentar muito mais nesse último tópico. Nós vamos tentar compreender o cânone hebraico, como é que ele foi formado, como é que o cânon católico foi formado e também como o cânon protestante foi formado. Então quero iniciar com vocês olhando aí o cânon judaico-protestante do Antigo Testamento. Vocês vejam que eu já praticamente defini a questão no tópico. Quando eu coloquei cânon judaico-protestante, é porque eu quero dizer que o cânon protestante do Antigo Testamento é exatamente igual ao cânon hebraico, o chamado cânon massorético, que eu pretendo explicar um pouco melhor para os irmãos. O chamado cânon massorético ou o cânon hebraico seria a Bíblia hebraica na sua forma definitiva, com todos os seus vogais e os seus acentos. Guarde um pouco isso aí que eu falo um pouquinho mais daqui a pouco. Mas a ordem dos livros segue a Vulgata e segue a Septuaginta. Então nós vamos olhar isso um pouco melhor, eu estou apenas introduzindo as questões. Então, para a gente compreender a formação do cânon do Antigo Testamento, é importante você ter uma pequena referência a respeito desse grupo de judeus estudiosos chamados de massoretas. Os massoretas, como eu disse, eles eram judeus estudiosos, que eles se dedicavam à tarefa de guardar a chamada tradição oral. Tradição oral seria massora, de onde vem massoretas. E eles faziam isso de que maneira? Colocando vogais e acentos no texto hebraico. Eu coloquei aqui no slide, vocês podem ver, na linha de cima, você tem o texto hebraico sem a acentuação. E embaixo você tem o trabalho dos massoretas. Os massoretas, para guardar, preservar a língua hebraica, eles colocaram esses pontinhos que vocês estão vendo aí, que são as vogais e os acentos do texto hebraico, para poder preservar a língua. Eles terminaram esse trabalho aí mais ou menos por volta do ano 1000. Então eles tiveram um trabalho muito importante na conservação do Antigo Testamento. Eles receberam, eu errei aqui, pronto. Eles receberam o texto dos antigos escribas, que eram chamados de soferim. Eles receberam o texto dos escribas, mais ou menos como está lá na primeira linha do slide, e eles pegaram aquele texto e criaram um sistema de acentuação para conservar a língua hebraica e evitar que ela se tornasse uma língua morta e que não pudesse conservar corretamente o texto bíblico. Além deles fazerem esse trabalho, algo muito importante que eles fizeram também foi que eles preservaram as massoras originais. Então, aqui em cima você tem uma massora original, que seria o texto como eles receberam dos escribas, e abaixo tem o trabalho que eles fizeram. Então eles conservaram as duas formas, conservaram a forma antiga, dada pelos escribas, e acrescentaram as vogais, os acentos, e eles também, irmãos, fizeram um trabalho importantíssimo de
contar o número de palavras, o número de letras e o número de versículos, de modo que em cada folha do texto hebraico havia uma palavra no centro, que eles sabiam precisamente qual era a palavra. Então você imagina lá o escriba fazendo a cópia do manuscrito, quando ele terminava aquela folha, ele sabia qual era a palavra que tinha que estar no centro do manuscrito. Se quando ele batesse lá no centro do manuscrito não fosse a palavra que deveria estar, ele rasgava aquele manuscrito e começava a recopiar novamente. Certamente ele tinha esquecido alguma palavra ou ele tinha acrescentado uma palavra. Então era um trabalho, irmãos, exaustivo, mas um trabalho maravilhoso e fundamental. Para os irmãos que não têm muito costume com a língua original, lembra que o hebraico antigo, ele não possui vogais. As vogais estão na mente do judeu ou do hebreu. É um texto que só tem consoantes. Então eles fizeram todo esse trabalho para poder conservar o livro bíblico. Então, esses massoretas, eles desenvolveram ou organizaram, talvez seja uma palavra melhor, o chamado cânon massorético. Eles organizaram esse texto. Então, o cânon protestante e o cânon hebraico, como eu disse para os irmãos, eles são iguais. E os massoretas, quando organizaram o texto do Antigo Testamento, eles colocaram nessa divisão que os irmãos podem ver aí. Você tem o Pentateuco, ou a Torá, com os 5 livros que nós já conhecemos. Nós temos os profetas Nevim, os profetas anteriores com Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e os profetas posteriores, com Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores. Depois eles têm uma outra categoria que é chamada os escritos, Ketuvim, que seria poesia e sabedoria, os Salmos, Provérbio e Jó, e os chamados rolos ou Megilot, lidos no ano litúrgico. Aí você tem o Cantares, que era lido na Páscoa, Ruth, que era lido no Pentecostes, Lamentações, lido no 5º mês, e Eclesiastes, lido na festa dos tabernáculos, e o livro de Esther na festa do Purim. E você tinha os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas. Então, os irmãos percebam bem que o cânon dos massoretas e o cânon protestante é exatamente igual. A única coisa que muda é a ordem dos livros, mas eles possuem 39 livros, assim como nós produzimos. Mas antes do cânon massoreta, como eu disse para os irmãos, já existia um outro cânon, que é o chamado cânon consonantal, que era aquele texto em que apareciam apenas as consonantes, que era o cânon dos escribas antigos. Esse cânon dos escribas antigos, ele foi o cânon utilizado pelos massoretas, que os massoretas colocaram lá as vogais e os acentos. Então, esse cânon, irmãos, ele tem a mesma divisão que nós vemos aqui, Pentateuco, profetas, escritos e etc. Mas ele só tem 24 livros. Por que só 24 livros? Porque eles agruparam, por exemplo, no cânon hebraico antigo, no cânon consonantal, você tem apenas 1 Samuel, você tem apenas 1 Reis, você tem apenas 1 Crônicas, você tem apenas 1 profeta menor. Então, eles pegaram os livros que hoje nós temos dividido, 1º e 2º Samuel, era só Samuel, 1º e 2º Reis, era só Reis. Então, esse cânon mais antigo, cânon consonantal, que foi usado pelos massoretas, ele tinha apenas 24 livros. Pois bem, então como é que nós podemos ter certeza de que existia um cânon hebraico e que esse cânon era conhecido? Então eu coloquei para os irmãos algumas citações. A primeira delas é a citação do historiador judeu Joséfo. Vocês devem lembrar que o historiador Joséfo, ele viveu ali no 1º século. Ele foi quase que contemporâneo do Senhor Jesus Cristo, e ele escreveu uma obra chamada Contra Apionem,
e ele, defendendo as escrituras hebraicas, ele disse o seguinte: não temos dezenas de milhares de livros em desarmonia e conflitos, mas só 22, contendo o registro de toda a história, os quais, conforme se crê, com justiça são divinos. Irmãos, ele diz 22 em vez de 24, porque em alguns cânones o Ruth era agrupado com Juízes e Lamentações era agrupado com Jeremias, mas ele está seguindo aqui o cânone hebraico antigo. Ele ainda acrescenta, essa citação segunda é bem importante, ele diz assim: desde Artaxerxes, que é o sucessor de Xerxes, até os nossos dias, tudo tem sido registrado, mas não tem sido considerado digno de tanto crédito quanto aquilo que precedeu a esta época, visto que a sucessão dos profetas cessou. Mas a fé que depositamos em nossos próprios escritos é percebida através de nossa conduta, pois apesar de ter se passado tanto tempo, ninguém jamais ousou acrescentar coisa alguma a eles, nem tirar deles coisa alguma, nem alterar neles qualquer coisa que seja. O que eu quero destacar para vocês dessa citação de José? Primeiro, ele diz que o ministério profético cessou. Quando ele fala desde Artaxerxes, lembra que o imperador, o rei Artaxerxes, ele foi o contemporâneo ali de Malaquias. Então ele está falando que de Malaquias até a época dele, muitos livros judeus foram escritos, muita coisa da história dos judeus foram registradas, mas esses escritos, eles não estão em pé de igualdade com aqueles do ministério profético. E a outra coisa que ele destaca aí é que, embora muitos livros tivessem sido escritos durante esse tempo, esses livros não eram considerados canônicos, eles não eram considerados de origem divina. Então ele fazia uma separação entre toda a literatura judaica que era produzida e aqueles livros antigos que foram escritos até a época de Malaquias. Então aqui nós temos o historiador Joséfo como uma fonte muito importante, fidedigna a respeito da canonicidade do texto do Antigo Testamento. Além dele, nós temos os próprios pais da igreja, que testificaram os livros que hoje nós consideramos como os 39. Esse sujeito que eu coloquei aí, o primeiro, o Mileto, bispo de Sardes, a história eclesiástica, meus irmãos, diz que ele fez uma viagem para o Oriente, por volta do ano 170, ele viajou para o Oriente com o propósito de investigar tanto a ordem como o número de livros considerados canônicos do Antigo Testamento. Então ele fez essa pesquisa. Além dele, nós temos o Orígenes, que foi um grande erudito do Egito, viveu ali por volta do século III. Nós temos o Tertuliano de Cartago, que foi contemporâneo de Orígenes, e o Jerônimo, que talvez seja o nome mais importante, eu vou falar um pouco dele daqui a pouco. Entre outros, meus irmãos, eu selecionei esses aqui, mas todos eles falaram a respeito da canonicidade dos 39 livros ou dos 24 livros, caso você queira seguir aí o cânon judaico antigo. Bom, desses nomes aqui, o Jerônimo é o mais importante. O Jerônimo, ele é o responsável pela tradução da Vulgata Latina. Então ele pegou e fez uma tradução para o latim, e essa tradução ela se tornaria, com o passar dos anos, a versão oficial da Igreja Católica. E esse homem, quando fez essa tradução, ele incluiu os apócrifos, esses livros apócrifos da Bíblia Católica. Só que ele disse o seguinte, que esses livros eram úteis, mas eles não eram canônicos. Isso aqui é uma grande ironia. Então aí está a citação dele, na qual ele diz assim: esses livros deveriam ser colocados entre os apócrifos. E ele ainda declara, não fazem parte do cânon. É interessante isso, porque
esse homem que fez a tradução, que se tornou a tradução oficial da Igreja Católica, na introdução do texto que ele fez, da Bíblia que ele traduziu, ele colocou essa informação que vocês têm aí. Ao se referir ao livro da Sabedoria de Salomão e ao livro de Eclesiástico, ele declara essas palavras, da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite e Tobias e Macabeus, mas não os recebe entre as escrituras canônicas, assim também sejam esses 2 livros úteis para a edificação do povo, mas não para receber as doutrinas da igreja. É bem significante isso aí, é bem significante. Então, é irônico isso, porque a tradução que ele fez se tornaria, na época da Reforma Protestante, a versão oficial da Igreja Católica, pelo menos assim foi estabelecido, e a Igreja Católica adotou os livros que ele traduziu, os apócrifos, como sendo palavra de Deus. Mas ele que fez a tradução disse que não era, e disse que a igreja do tempo dele não considerava esses livros como sendo palavra de Deus, e que eles eram úteis, eles tinham informações históricas, eles tinham informações edificantes, mas não deveriam ser recebidos como canônicos. Então, o testemunho do Jerônimo é importante. Além do testemunho do Jerônimo, nós temos um outro testemunho que evidentemente os judeus não vão concordar, mas é o testemunho do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Os judeus evidentemente, como eu disse, não concordam, mas para nós, que somos da linhagem da Reforma, esse testemunho é o mais importante de todos. Então, o Senhor Jesus e os apóstolos, eles aceitaram com naturalidade o cânon do Antigo Testamento. Eles citaram mais de 600 vezes o Antigo Testamento. Nessas 600 vezes estão cobertos praticamente todos os livros do Antigo Testamento. Eles citaram como autoridade de fé, eles citaram como prática do povo de Deus, e eles nunca citaram os apócrifos. Quando eu falo os apócrifos, eu estou falando daqueles apócrifos que foram incluídos na Bíblia Católica. A única citação de um apócrifo no Novo Testamento é essa que eu coloquei aí vocês, Enoque capítulo 1 verso 9, que é citado como um extrato do sermão do Enoque do Antigo Testamento, que andou com Deus e foi trasladado, que são os versos 14 a 16. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre as suas santas miríades, e está lá a citação. Então, evidentemente, meus irmãos, que essa citação de Judas do apócrifo de Enoque não confere autoridade canônica ao livro do Enoque, mas simplesmente reconhece que aquela citação que está em Enoque, ela de fato ocorreu, como está registrado lá. A gente pode conversar um pouco mais nos intervalos a respeito desse assunto. Bom, vamos agora olhar, a gente falou do cânon hebraico, e agora a gente vai considerar um pouco o cânon católico, porque esse ponto aqui é bem importante para nós, especialmente que vivemos aqui no Brasil. Então, o cânon católico, como está aí no slide de vocês, ele inclui os 39 livros do cânon judaico protestante, e também adições a Daniel e Esther. Inclui-se ainda os livros de Baruque, Carta de Jeremias, 1 e 2 Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico e Sabedoria. E está também 3 e 4 de Esdras e a oração de Manassés, que são colocados lá no final do Novo Testamento. Essa proposta de cânon surgiu da Vulgata Latina. Como eu falei para vocês, o Jerônimo, quando traduziu, ele incluiu esses livros, mas também veio da Septuaginta. Então, o que é a Septuaginta? Está aí, para quem não conhece. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para a língua grega. Eu coloquei a data aí de 250 a.C., mas eu coloquei uma data bem larga, assim, porque colocam que pode ter demorado um século, então eu coloquei essa data mais larga. Irmãos,
quando esse grupo de judeus gregos fizeram a tradução do hebraico para o grego, além de traduzir o Antigo Testamento, eles também traduziram outros livros judaicos. Eu li pelo menos um trabalho de alguém que insinua que isso teria uma influência muito grande do helenismo. Isso é uma coisa até óbvia, mas principalmente porque o interesse dos gregos é que você pensasse segundo a categoria dos gregos. Então, para um judeu ter o seu livro sagrado na sua língua materna, isso prejudicava ele a aprender a cultura grega. Então, ter o seu livro sagrado traduzido no idioma grego, isso ajudaria, segundo os gregos, embora o judeu pudesse manter suas raízes religiosas, mas ele ter as categorias de pensamento gregos. Então, eles traduziram outros livros judaicos, além dos livros canônicos, e o arranjo que eles fizeram ficou dessa maneira que está aí no slide. Então você tem os livros da lei, que é exatamente igual como concebemos. Depois você tem os livros de história, que é Josué, Juízes, Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reis, 1, 2 Crônicas e 1, 2 Esdras. Esse segundo Esdras aí já é apócrifo. Aí você tem Neemias, Tobias, Judite e Esther. E você tem os livros de poesia e sabedoria: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí inclui-se sabedoria de Salomão, sabedoria de Siraque ou o eclesiástico. E você tem os proféticos: profetas menores, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Baruque, Lamentações, Epístola de Jeremias, Ezequiel e Daniel, incluindo aí as histórias de Susana, Bel e o dragão e o cântico dos 3 varões. Então, meus irmãos, quando esses judeus gregos fizeram uma tradução do hebraico para o grego, conhecida como Septuaginta ou LXX, além de traduzir os textos do Antigo Testamento, eles também traduziram outros livros. Então, os estudiosos da história da igreja e também da crítica, eles questionam por que isso aconteceu. Porque tem um problema aí que eu coloquei aqui para vocês nesse slide a seguir, que esses livros, eles nem sempre estão presentes nos manuscritos gregos antigos da Septuaginta. Então tem um grupo de manuscritos que você encontra um livro, tem um grupo de manuscritos que você não encontra outro. Eu coloquei 3 exemplos aí da esquerda para a direita aí na posição de vocês. Então você tem o Códice Vaticano, que é um conjunto de manuscritos muito antigo, que ele, por exemplo, omite 1º e 2º Macabeus, que lembra que 1º e 2º Macabeus é canônico para a Igreja Católica, e ele inclui o 1º Esdras. 1º Esdras não é canônico para a Igreja Católica. O Códice Sinaítico, que é um outro manuscrito, ele omite o Baruque, que é canônico para Roma, mas ele inclui o Macabeus 4, que não é não canônico para Roma. E você tem o Alexandrino, que é um outro manuscrito, que inclui o 1º Esdras e o 3º e 4 Macabeus, que são apócrifos para Roma. Então, às vezes, quando você vai estudar esses manuscritos, fica meio confuso, porque alguns manuscritos incluem, omite, ou porque alguns manuscritos colocam livros que são canônicos para Roma e outros manuscritos omitem livros que são canônicos para Roma. Então, quem estuda esse assunto tem tentado responder da seguinte maneira: primeiro, poderia ser que esses judeus gregos, eles desconhecessem quais eram os livros do Antigo Testamento de fato inspirados. Então eles eram judeus gregos que já haviam sido meio que secularizados, e eles tinham perdido essa conexão com o sagrado da sua religião. Então eles estavam simplesmente fazendo traduções, e eles não tinham muito interesse em determinar o que era canônico, inspirado, o que não era. Outros dizem que pode ser
que os judeus que fizeram essas traduções, eles já pressupunham que todo judeu conhecia quais eram os inspirados, e que quando eles pegassem os textos antigos, eles iam saber que Tobias, que Macabeus não fazia parte do cânon. Então para eles já era uma coisa automática e que não precisaria assim ser definido. Outros dizem que pode ter sido uma confusão por estarem vivendo uma época de transição. E isso tem um precedente histórico, que vocês podem pensar, por exemplo, na época da Reforma. A época da Reforma é uma época de transição. O Lutero colocou em xeque, a gente vai falar um pouco mais disso amanhã, o Lutero colocou em xeque a epístola de Tiago. O Agostinho, que também viveu numa época de transição, que a gente pode dizer que a igreja antiga estava deixando de existir, estava começando a aparecer a chamada igreja medieval, e o Agostinho ele está ali no entroncamento do fechamento de uma era. O Agostinho, por exemplo, apoiou os apócrifos e não se colocou do lado do cânon hebraico antigo. Então alguns autores têm cogitado que pode ter acontecido isso, pelo fato de estarem vivendo uma época de transição, uma época de muita mudança, o Império Grego sufocando, implantando o seu modo de pensar e agir. Essa transição pode ter gerado uma confusão nos judeus que fizeram a tradução, e por isso eles misturaram livros canônicos com livros não canônicos. Pois bem, é isso aí. Prosseguindo, além do texto da Septuaginta, nós temos a chamada Vulgata. Antes de ler aqui com vocês, eu quero só lembrá-los o seguinte, que o Jerônimo, quando foi fazer a sua versão em latim, ele incluiu os apócrifos. Como eu já disse para os irmãos, ele considerava os apócrifos úteis, ele considerava que os apócrifos eram uma boa fonte de história a respeito dos judeus, mas eles não eram inspirados. No entanto, o Jerônimo morreu, e na Idade Média, o trabalho que o Jerônimo fez foi um trabalho tão monumental, tão importante, que a tradução que ele fez foi se consolidando como a versão oficial da Igreja Católica. Então, a partir da versão que ele fez, e a partir da Septuaginta, várias versões, várias traduções foram feitas em alguns idiomas. E o que eu acredito, meus irmãos, é que por conta do distanciamento do evangelho verdadeiro que Roma se meteu, desde século IV, século V, ela não teve o discernimento espiritual adequado para distinguir entre os livros inspirados e os livros não inspirados. À medida que ela se afastou do evangelho verdadeiro, ela perdeu esse discernimento. Muitos historiadores têm demonstrado que até a época da reforma ou da contra-reforma, que foi quando a igreja de Roma bateu o martelo nos apócrifos, sempre esses livros foram contestados. Nunca houve unanimidade dentro da própria igreja de Roma. No entanto, no Concílio de Trento, lembra que o Concílio de Trento foi aquela reunião da Igreja Católica em que eles resolveram dar uma organizada na casa para tentar conter o avanço do protestantismo. E uma das coisas que a Igreja de Roma fez foi declarar como sendo canônicos tanto os livros apócrifos como as tradições orais. E é isso que vocês têm aí na citação que eu coloquei no slide. Então diz assim: o sínodo recebe e venera todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, assim como as tradições orais. E aí depois eles relacionam aquela seção de livros, incluindo os livros apócrifos, que eles consideram como canônicos, e eles terminam com uma nota de maldição, com um anátema.
Se qualquer pessoa não aceitar como sagrado e canônico os livros mencionados em todas as suas partes, do modo como eles têm sido lidos e nas igrejas católicas, e como se encontram na antiga Vulgata Latina, e deliberadamente rejeitar as tradições antes mencionadas, seja anátema. Então veja que, de acordo com o Concílio de Trento, todo o protestantismo está debaixo da maldição, porque os protestantes rejeitam os apócrifos da Vulgata Latina, e os protestantes também rejeitam a chamada tradição oral, que foi calcificada no magistério da igreja, construído em torno dos concílios. Então a igreja ali bateu o martelo, e a partir de então se consolidou de tal maneira que você compra uma Bíblia católica hoje e estão lá os apócrifos. A igreja grega seguiu mais ou menos os passos de Roma. Os irmãos lembram que no ano de 1064 houve um racha na igreja católica e se criou praticamente duas igrejas católicas: a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. A igreja do Ocidente em Roma e a igreja do Oriente em Constantinopla. A igreja de Constantinopla, ela em 1672, ela baixou o número de apócrifos para 4: Sabedoria, Eclesiástico, Tobias e Judite. Então, na Bíblia da Igreja Oriental, você vai ver essa divergência com relação à Bíblia do Ocidente. Quando nós pensamos, meus irmãos, nessa relação de Roma e a Reforma, a discussão do cânon, você tem que dar um passinho atrás para você entendê-la bem. Então a discussão ela gira em torno do que é a igreja e qual é o papel da igreja diante das Escrituras. Então eu tentei sintetizar mais ou menos nessas duas vertentes aí. A igreja católica diz que a igreja oferece a Bíblia, isto é a igreja que diz o que é Bíblia. É a igreja que pega um certo livro e diz: esse livro é palavra de Deus. A igreja está acima da Bíblia, porque é a igreja que é a dona da Bíblia. Você pode pegar vídeos e ler livros de bispos falando a respeito disso, e eles salientam isso. A igreja é a mãe da Bíblia, a igreja é que concedeu a Bíblia. É errado você usar a Bíblia para julgar a igreja, porque é a igreja que deu a Bíblia à humanidade. Então, para eles, a igreja oferece a Bíblia. É por isso que no século XVI, sem nenhum constrangimento, Roma bateu o martelo que os apócrifos são palavra de Deus. Por quê? Porque a igreja é a dona das Escrituras, é a igreja que estabelece o que é as Escrituras. Enquanto na Reforma, os reformadores dizem o oposto. A igreja reconhece. Então na Reforma ficou muito claro que a igreja simplesmente reconhece aquilo que a Bíblia já é. É como se a Bíblia ela se impõe como palavra de Deus. Não existe uma autoridade fora dela que a determina, porque ela se impõe, ela se estabelece como sendo palavra de Deus. Então, para Roma, olha aí, o conceito de cânon está na segunda linha. Cânon é uma coleção infalível de livros infalíveis. Os protestantes, e aqui eu estou citando o Sproul, ele diz assim: é uma coleção falível de livros infalíveis. Eu sei que lendo a do Sproul aí parece meio estranho, mas é importante isso aqui, porque a citação de Sproul está colocando o peso não em quem colecionou, mas no próprio escrito. A igreja católica coloca o peso nela, ela é infalível e ela diz quais são os livros. Os protestantes dizem: não, quem coleciona é infalível, pode cometer equívocos, e até cometeram, mas a escritura se impõe, o peso está no texto e não em quem fez a coleção. Então os reformadores vieram com essa ideia, que a Bíblia
ela diz a nós que é palavra de Deus. Roma diz, não, a igreja diz para o fiel o que é a palavra de Deus. Os reformadores disseram, não, a igreja, ela pode até te ajudar a te colocar diante do texto bíblico, mas quando você é posto diante do texto sagrado, o texto sagrado naturalmente se impõe a você como sendo palavra de Deus. Então, quando os reformadores rejeitaram os apócrifos, eles não fizeram uma decisão arbitrária. Tem esses livros aqui que o Jerônimo colocou, vamos riscar esses livros. Não, eles rejeitaram os apócrifos porque eles viram que esses livros não tinham o mesmo peso de palavra de Deus. Enquanto isso, o Concílio de Trento vai apelar à autoridade da igreja para dizer quais livros são inspirados. Pois bem, meus irmãos, caminhando aqui para as minhas palavras finais, eu queria dizer para os irmãos que em tudo que eu falei para vocês há uma grande ironia, porque justamente a Vulgata de Jerônimo, obra que quando ele fez a tradução, ele fez questão de colocar lá na introdução da sua tradução, que aquele livro, que aqueles apócrifos não eram palavra de Deus. Ironicamente, ela veio a se tornar a obra que deu base para que no futuro a Igreja Católica incluísse os apócrifos como livros canônicos. Isso é uma grande ironia. Um outro ponto que eu queria destacar, que eu acho importante aqui para a gente, é que boa parte dos livros de história da igreja sempre realçam o trabalho maravilhoso que os reformadores fizeram na doutrina da justificação pela fé, e de fato foi um trabalho monumental. Mas irmãos, além da justificação pela fé, os reformadores trouxeram para nós o cânon. Isso foi uma obra magnífica. Eles redescobriram o cânon sagrado. Graças a eles e ao testemunho do Espírito Santo, evidentemente, nós hoje podemos ter nas nossas mãos os livros que foram aprovados pelo Senhor Jesus Cristo e também pelos apócrifos. Eu não queria que com essa palestra, principalmente o pessoal que é estudante de teologia, demonizasse os livros apócrifos, né? Eu lembro que nos primeiros anos da minha conversão, quando alguém falava em apócrifo, eu já me tremia todo, né? Queima essa desgraça, para que apócrifos, né? Não, a gente não deve fazer isso. Os apócrifos, eles podem ser uma fonte de estudo muito útil, principalmente no período intertestamentário. Se você quer conhecer bem o que aconteceu de Malaquias até o início da pregação de João Batista, você pode ter nos apócrifos boas informações a respeito daquilo. Os protestantes, inclusive, seguindo a prática dos cristãos antigos, versões que foram traduzidas a partir da Septuaginta incluíam os apócrifos e até algumas bíblias protestantes antigas. Mas teve um trabalho que foi feito importante, por pressão do puritanismo escocês. Grave bem essa informação. Os puritanos escoceses, eles tomaram uma decisão de que eles não iam aprovar e nem apoiar financeiramente qualquer sociedade bíblica que fizesse impressão do texto canônico e dos apócrifos juntos. Eles tomaram essa decisão, eles pressionaram inclusive a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que vai depois influenciar para a Sociedade Bíblica do Brasil, o surgimento dela. E eles tomaram essa decisão: nós não apoiamos, nós não compramos Bíblias, nós não damos o nosso dinheiro para aquelas sociedades bíblicas que, ao traduzir o texto canônico, colocar os apócrifos, nem que seja lá no apêndice. Quando eles fizeram isso, eles não estavam se colocando contra a venda dos apócrifos,
mas eles diziam que não podia ser no mesmo papel, no mesmo texto, no mesmo livro. Por quê? Porque por causa daquilo que aconteceu com Jerônimo. O Jerônimo colocou os apócrifos no final, e quando ele colocou, ele deixou muito claro que aquilo não era palavra de Deus, mas mesmo assim, com o passar dos anos, Roma foi e consolidou aquilo como sendo palavra de Deus. Então eles tomaram essa decisão, e essa decisão tem abençoado a gente até hoje, porque até hoje você compra a sua Bíblia, e quando você compra ela, só tem o texto canônico. Se você quer comprar os apócrifos, você tem que fazer mais um investimento aí e comprar separadamente. E que continue assim, e que Deus abençoe a sua igreja, e que a palavra dele continue sendo preservada para a glória dele e para o nosso bem.